Capítulo 18. Identificando os fatos celestiais. Naquela noite, quando o Senhor me disse que ver seus filhos não se apropriarem pela fé daquilo que Ele tem para a vida deles é uma das suas maiores tristezas, isso me impactou profundamente por várias razões. Eu me lembro de momentos em minha própria vida em que não andei nesse tipo de fé e, portanto, desprezei a obra da cruz. Eu não quero entristecer o Senhor, nem quero desprezar a obra da cruz, que custou tanto a Jesus. Não ouso dizer que ando perfeitamente nessa apropriação pela fé agora, mas como Paulo disse, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Como vimos, os fatos celestiais são relativamente fáceis de serem identificados no Novo Testamento. Ou eles estão escritos de determinada forma gramatical, ou usam palavras ou expressões como nele, em Cristo e em Jesus. Compreendendo a gramática bíblica. É impressionante o quanto tendemos a ignorar ou interpretar de forma errada as regras gramaticais mais simples que a maioria das crianças conseguem entender. Existe o tempo presente, que significa que uma ação está acontecendo neste momento. No presente. Existe o presente contínuo, que significa que uma ação está acontecendo agora e continuará a acontecer. Depois temos o futuro, o que significa que uma ação ainda não aconteceu, mas acontecerá. E por fim, temos o passado, que é uma ação que já foi completada no passado, a qual nada pode ser acrescentado ou mudado. Os fatos celestiais na Bíblia são mais fáceis de identificar do que a maioria das pessoas imaginam. Como eu já disse, eles podem ser descobertos através do tempo verbal, que sempre estará no passado, ou talvez até no presente, ou pelas palavras-chave mencionadas acima, mas jamais no futuro. Se estiverem no presente, sempre terão pistas como nele, em Cristo, ou através de Cristo. Como estamos em perfeita união com Jesus Cristo, por meio da fé na obra consumada da cruz, nós temos tudo o que ele tem. E isso é um fato celestial. Observe este versículo que está no presente, mas possui as dicas dos fatos celestiais. Contudo, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em toda a parte o bom perfume do seu conhecimento. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Embora não esteja escrito no passado, o que é uma grande pista de um fato celestial, mas no presente, vemos outra pista de fato celestial, ou seja, a expressão em Cristo. Deus sempre nos conduz vitoriosamente, que denota uma celebração da vitória em Cristo. Esse é um fato celestial, porque estamos em Cristo através da nova aliança. Então, a vitória de Cristo é a nossa vitória. Tudo o que temos que fazer é nos apropriarmos dessa vitória pela fé. Deixe-me ilustrar a forma como precisamos entender o passado na Bíblia. Pouco tempo atrás, viajei com um tradutor para uma cidadezinha no sul do Brasil. O pessoal da igreja ficava me perguntando o que eu queria comer e eu respondia que comia de tudo. Eles realmente queriam me honrar e ficaram insistindo para que eu falasse algum tipo de específico de comida que eu gostaria que eles fizessem para mim. Por fim, eu lhes disse que simplesmente amo mandioca frita, principalmente quando está pequena e bem crocante. A mãe do pastor adorava cozinhar e receber as pessoas. Então, naquela noite, quando chegamos à casa dela, a mesa estava lotada de comida. Depois de eu ter comido demais, estava a ponto de estourar, mas ela continuou dizendo: "Pastor, você quase não comeu, coma mais."
e continuou colocando mais comida no meu prato. Meu tradutor e eu não queríamos ofender a senhora, então comemos mais. Voltamos para o hotel muito tarde, bem depois da meia-noite, e nem preciso dizer que nenhum de nós dois se sentiu bem nem dormiu bem. Na manhã seguinte, enquanto ia para a reunião ministrar sobre a nova aliança, percebi que tinha acabado de vivenciar uma ilustração perfeita do significado de passado. Eu gostaria de não ter comido tanta comida gordurosa tão tarde da noite, pois na manhã seguinte meu estômago ainda estava horrível. Mas aquela ação não podia ser mudada, e eu também não poderia acrescentar ou subtrair nada dela, porque já estava consumada. Meu arrependimento não alterava a ação da noite anterior, nem a desfazia, porque estava no passado. Devido à falta de entendimento dessa regra gramatical simples ao lermos a Bíblia e à falta de apropriação pela fé, perdemos muitas coisas que nos pertencem. Jesus é a nossa aliança, como vemos em Isaías. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Isaías capítulo 42, versículo 6. Como Jesus é a nossa aliança, nenhum só desses fatos celestiais da nova aliança pode ser experimentado de qualquer outra forma a não ser estando em Cristo e apropriando-se, tomando posse do fato somente pela fé. Precisamos entender que é somente a união com Cristo e a apropriação pela fé que nos permitem experimentar esses benefícios maravilhosos. Quero enfatizar que a apropriação pela fé não faz com que esses benefícios se tornem fatos. Eles já são fatos através da nova aliança. O que muda com a nossa apropriação pela fé é a nossa experiência, não o que Deus faz. Não estamos em Cristo pelas obras, somente pela fé. Consequentemente, esforço algum, santidade, boas obras, orações ou jejuns nos concederá os benefícios da nova aliança. Precisamos habitar nele, o que não acontece por esforço ou obras, mas somente pela fé. Como foi que nos unimos a Cristo? Não foi pela fé na obra da cruz? Como entramos em Cristo pela fé, também permanecemos nele pela fé. Apenas creia que você está nele. Debaixo da nova aliança, temos que aprender a substituir a palavra como pedir, orar e solicitar por apropriar-se, declarar e agradecer. Tudo o que estiver escrito no passado ou estiver acompanhado de qualquer outra pista de fato celestial no Novo Testamento, você não deve pedir a Deus nem orar por tal fato. Em vez disso, a fim de recebê-lo, você deve apropriar-se dele com ousadia, declarando que já é seu e agradecer a Deus por ele. Permita-me exagerar na ênfase. Eu lhe suplico pelas misericórdias de Deus. Não ceda à tentação de pedir a Deus qualquer coisa que ele já disse que nos pertence. Eu entendo que isso exigirá uma grande mudança de paradigma em sua mente e em seu coração por causa da mistura da velha e da nova aliança, a qual você está habituado. Eu também lhe peço, não interprete nada na Bíblia de nenhuma outra forma a não ser através da afirmação que está em João, capítulo 19, versículo 30, está consumado. O que exatamente significa esse último pedido? Significa que, em tudo o que vivenciarmos ou lermos nas Escrituras, você precisa se fazer a seguinte pergunta: através da sua morte, sepultamento e ressurreição, Jesus pagou pelo que estou vivenciando ou lendo? Jesus pagou pela nossa pobreza ou enfermidade? A resposta é óbvia. Ele pagou para que fôssemos libertos da pobreza e da enfermidade. E você pode aplicar isso a todas as áreas da sua vida. Jamais se esqueça de que Deus é, por natureza, um Deus que mantém a aliança. E como ele se comprometeu conosco através do seu Filho Jesus Cristo,
Ele jamais se relacionará com você de nenhuma outra maneira. Ele, como parceiro mais forte, estabeleceu os termos da aliança. Você pode aceitá-los ou rejeitá-los. Essas são as duas únicas opções que você tem. Um exemplo prático. No exemplo a seguir, ilustrei como funciona essa aliança que Deus fez com seu Filho Jesus, na qual somos incluídos pela fé. Imagine que o presidente dos Estados Unidos faça um contrato com um amigo dele. Esse contrato inclui não só o seu amigo, mas qualquer pessoa que seja ou venha a ser membro da família desse amigo e que tenha o sobrenome dele. Em tal contrato, o presidente garante que, com toda a autoridade e poder dos Estados Unidos da América, seu amigo terá toda a proteção, riqueza, segurança, assistência à saúde e todos os benefícios imagináveis. Ele assina o contrato com o selo do governo dos Estados Unidos, o que significa que ele não pode ser quebrado. Seu amigo se muda para a Casa Branca, em Washington, D.C., e passa a ter seus próprios guarda-costas, os melhores chefes de cozinha, quantas massagens quiser e os melhores médicos dos Estados Unidos. Então, algo inimaginável acontece. Esse amigo viaja para o Brasil e visita uma das áreas mais pobres da região do Nordeste. E lá conhece uma moça que vive no lixão. Ela foi rejeitada e abandonada quando era bebê. Jamais teve pais e cresceu sem nenhuma noção de valor próprio. Ele se apaixona por ela e decide casar-se com a moça. Ele a leva de volta aos Estados Unidos no Air Force One, o avião oficial do presidente. Leva-a para morar na Casa Branca e lhe diz que ela pode pegar tudo o que precisar. Devido ao seu passado de maus tratos e pobreza, ela se sente totalmente indigna de viver uma vida tão luxuosa e fica com medo de constranger o presidente se pedir coisas boas. Então ela vive reclusa num quartinho da Casa Branca, pobre e doente, simplesmente por não entender o poder desse contrato. Através do casamento, ela se uniu completamente ao amigo do presidente, que tem um contrato com a nação mais poderosa do mundo, e toda a proteção, segurança, riqueza e outros benefícios já estão à disposição dela. Jamais houve um contrato entre os Estados Unidos e ela, apenas entre o seu marido e os Estados Unidos. E ela simplesmente se tornou beneficiária ao unir-se a ele. Isso não se parece com a nova aliança? Deus, o Criador do Universo, fez uma aliança com seu amado Filho, Jesus Cristo, e permite que sejamos beneficiários através da nossa união com Jesus. Muitos de nós jamais experimentamos tudo que a nova aliança nos deu, porque não entendemos ou não usamos a apropriação pela fé para pegar o que já é nosso por meio da nossa união com Cristo. No próximo capítulo, mostrarei a você os fatos celestiais pelos quais muitos cristãos oram e jamais recebem. O motivo é muito simples. Você não pode receber os fatos celestiais pedindo por eles. Você deve tomar posse deles pela fé. Você simplesmente reconhece que são fatos, ações consumadas no passado, que jamais poderão ser mudadas nem sofrer nenhum acréscimo ou diminuição. Não consigo citar todos os fatos celestiais neste livro, então selecionei apenas alguns muito importantes. Confio que você mesmo pesquisará diligentemente a Bíblia, pedindo ao Espírito Santo que lhe revele outros. No Salmo 25, capítulo 14, Davi nos diz que o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará sua aliança. Qual é o segredo do Senhor, senão a sua nova aliança conosco? A condição para receber essa revelação é temê-lo, o que não tem nada a ver com ter medo dele. Há 2 versículos bíblicos que ilustram maravilhosamente bem o que significa temer o Senhor na nova aliança. Deuteronômio capítulo 6:13 nos diz: o Senhor teu Deus temerá, e a ele servirás.
Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, foi exatamente esse versículo que ele citou ao responder, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Lucas capítulo 4, versículo 8. Vemos que temer ao Senhor não é ter medo dele, mas render-se a ele de coração, que é o verdadeiro significado de adoração.